Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo eu vou te mostrar um tutorial de Photoshop de como que você pode fazer um efeito curvado, de texto curvado ou até mesmo com formas. Eu aprendi esse efeito lá no canal de um indonésio. Eu acho que é isso. Deixa eu passar até para a tela do meu computador. Aqui está o canal dele. Eu aprendi a fazer isso no Illustrator. Eu pensei como que a gente pode fazer isso no Photoshop. E eu vou te mostrar na aula de hoje, beleza? Então vem comigo. Então turma, eu aqui estou utilizando essa fonte que eu baixei lá do banco de imagens da Envato Elements. Inclusive a Envato que está patrocinando esse vídeo, muito obrigado Envato. A Abesif é uma fonte que eu baixei e eu tenho o direito de utilizar ela lá das mais de 13 mil fontes que a Envato Elements disponibiliza para você utilizar sem dor de cabeça. Você consegue encontrar através de filtros muito rapidamente a fonte desejada. Olha quanta infinidade bonita e você pode utilizar as categorias aqui para encontrar. Caso você queira assinar Envato Elements, que é o banco de arquivos, não é apenas um banco de imagens, é o banco de arquivos que um designer gráfico precisa ter, confira aqui embaixo, link na descrição. Super recomendo Envato Elements. Dito isso, eu estou utilizando essa fonte. Caso você queira utilizar outra fonte, tranquilo também, utiliza lá. Só recomendo que seja uma fonte mais grossinha, que vai ficar um efeito mais interessante. Beleza? Então vamos lá, começar arquivo novo ou Ctrl N. Pode colocar aqui o tamanho do arquivo que você quiser. E eu vou utilizar aqui um tamanho de uma tela 4K, que é o tamanho do monitor que eu estou utilizando aqui nesse momento. Então 3840 por 2160, criando meu novo documento. Vou começar preparando o fundo, vindo em ajustes de cor sólida. Eu vou colocar uma cor mais escura. Eu acho que vai ficar interessante aqui nesse efeito. Posso trazer mais para o azul aqui, ó. Claro, coloca também a cor da sua preferência. Mais acinzentado e dando um ok. Perfeito. Agora eu vou pegar a ferramenta texto, obviamente, clicar e digitar aqui meu texto. Já vou aumentar um pouquinho para não ficar tão pequeno. Vou lá, você vai digitar obviamente o título aí que você vai utilizar esse efeito. Fica muito legal para você fazer uma paginação, fazer até mesmo um efeito de camisa, um pôster e tal. Esse efeito fica muito bonito. Eu vou colocar tipo palavras pequenas também, não coloque palavras gigantescas ou muitas palavras. Coloque uma palavra pequena que vai ficar mais interessante. Eu vou colocar, como o efeito é curvado, vou colocar a palavra curva para exemplificar. Confirmando na barra de propriedades lá em cima, Ctrl T e vou aumentar proporcionalmente até que eu consiga um tamanho maneiro aqui. E vou centralizar no meu arquivo. Show! Confirmando na barra de propriedades. E agora que a gente vai começar a duplicar esse efeito aqui. Então dando um Ctrl J para duplicar a camada. Eu vou duplicar talvez mais 5 vezes. Ó. Então uma, Ctrl J de novo, Ctrl J, Ctrl J, 4, 5, talvez, tá bom 5. E eu vou arrastando para baixo, tanto a primeira, ao pegar a primeira camada que eu dupliquei, arrasto para baixo, quando eu estiver bem certinho, eu solto, consequentemente pego a outra também, a 3, 4, vamos ver até a 5 também, talvez, ou acho que vai ficar muito. É que nesse meu exemplo acho que vai ficar muito, então eu vou até excluir essa 5, posso clicar e arrastar para a latinha de lixo. Que daqui embaixo eu vou fazer uma continuação, como se fosse um subtítulo e dando a descrição completa aí do que você quer colocar na sua arte, no seu pôster, enfim, para que você quiser utilizar esse efeito. Maneiro? Então, a partir das camadas duplicadas, que é essa aqui de cima, eu vou selecionar todas, clicar na primeira e pressionando Shift, clica lá na última, que você duplicou, clica com o botão direito do mouse e a gente vai converter ela para a forma, para a gente manter a vetorização e agora unificar todas essas camadas em uma só, em forma também para manter a vetorização, dando um Ctrl E com todas as camadas selecionadas. Então veja que agora a gente tem apenas uma camada, todos esses curva, 4 curvas vetorizados. E agora basta você dar um Ctrl T, vir nessa opção lá em cima, onde você alterna a transformação dela livre, né? Você vem aqui na distorção personalizada e agora eu recomendo você colocar ou o efeito de ondas ou o olho de peixe, que ele vai manter, até o torcer fica interessante também, ó, que ele vai manter o quadrado externo e vai fazer o efeito de distorção de maneira centralizada. Olha, o ondas fica dessa forma e é o que eu vou utilizar. Se você quer, por exemplo, que a onda vá de um outro lado para o outro lado, você pode simplesmente clicar nesse íconezinho e arrastar aqui, ó. Maneiro?
confirma na barra de propriedades. E agora, se você desejar, por exemplo, colocar nesse efeito de curva, nessas partes de baixo, apenas o traçado, você pode também. Seleciona qualquer ferramenta de retângulo aqui, por exemplo, que vai abrir as propriedades lá em cima. Você vai tirar o preenchimento, deixa nessa corzinha diagonal, sem nenhuma cor, né? E no traçado você clica aqui e coloca uma cor específica. Pode aumentar o contorno o quanto você precisar. Vou colocar aqui talvez um 3, 4 pixels, acho que vai ficar bom. Ó, ficou interessante. E agora é opcional. Eu não vi lá no canal do Indonésio ele colocando esse passo, mas eu acho que fica interessante, fica bonito. Você colocar um degradê de baixo para cima. Então pode colocar de transparência. Então pode colocar uma máscara de camada. Pega aqui a ferramenta degradê. Clica lá em cima em editor do gradiente. Vem aqui no básico. Pega do branco para o preto. Dá um OK. E a gente vai fazer, deixa eu ver, de cima para baixo. Não, de baixo para cima. Pressionando o Shift, você clica e arrasta para fazer esse degradê de transparência na máscara de camada. Ó que massa. Eu acho que fica interessante para dar continuação no subtítulo e na continuação da matéria, do texto, da informação que você queira passar no seu pôster, no seu post, na sua camiseta, enfim, para o que você desejar criar essa arte. E aqui o que você faz? Eu vou pegar o mesmo texto lá em cima, dar um Ctrl J também para duplicar, tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover, arrasto lá para baixo, Ctrl T, diminuo ele aqui pequenininho para criar o subtítulo. E aqui a gente dá continuação, né? Por exemplo, 2 cliques aqui, coloco aqui ó, a continuação da arte. Que você coloca, obviamente não há continuação, né? Você entendeu? Se coloca aí a continuação do seu post. Ó, até dei mais um Ctrl T, diminui ainda mais. E aqui embaixo você vem, por exemplo, pega a ferramenta texto, vem bem no limite aqui, clica e arrasta para criar uma caixinha de texto delimitado também, para que venha até o final ali da sua arte. E dentro dessa caixinha vai ficar o texto delimitado, ó. Diminui o tamanho, deixa bem pequenininho aqui. É só um complemento. Vou colocar outra fonte, colocar por exemplo a Montserrat, arrastar para baixo aqui em parágrafo, deixar alinhado à esquerda, deixar ainda menor a fonte. Ficou maneiro. Parágrafo, vou colocar aqui a justificado e deixar apenas a última linha, fechando. E claro, aqui você vai colocar a informação complementar. Só estou utilizando aqui, já pegando o texto pronto que o Photoshop nos disponibiliza, né? O tal do Lorem Ipsum. Se vocês quiserem saber a história do Lorem Ipsum, deixa aqui embaixo. A gente pode fazer alguns vídeos de curiosidade também, né? No canal PSI, se vocês quiserem. E curiosidades, obviamente, do mundo do design gráfico. Mas voltando aqui para nossa aula, agora você pode fazer a colorização desse efeito. Olha que bonitão que ficou. Por exemplo, se quiser colocar um degradezão, vai ficar bonito. Vamos pegar aqui a camada do curva, que é o título lá em cima, dou 2 cliques ao lado da camada, abrindo aqui a janela de estilos de camada. A gente pode vir aqui em sobreposição de degradê, clicar em degradê e escolher um degradê pronto e bonitão que já tem dentro do Photoshop, ou você pode criar seu próprio. Aqui, ó, por exemplo, o violeta, ó, tem uns degradês bem bonitos aqui para utilizar. Esse aqui primeiro já está bem maneiro. Modifica a orientação, se quiser aqui, ó, eu quero o do roxo para o azulzinho. E dou um OK. Caso eu queira o mesmo degradê nesse curva aqui que a gente colocou o efeito, ele tá o efeito nessa camada aqui. Então a gente pode, através do FX, que é o efeito de estilo de camada, você pode pressionando o Alt, clica no FX e arrasta para essa outra camada, que estará duplicado o efeito também. Caso queira colocar no A continuação, também faz a mesma coisa, ó. Alt, clica no FX e arrasta para a camada do A continuação. Maneiro, fica bem bonito, né? E claro, isso é opcional. E caso você não queira fazer, por exemplo, com um texto curvo e queira fazer com traços, também pode. Só deixa eu pegar todas essas camadas, clica na camada lá de cima, rola para baixo o scroll do mouse e pressionando o Shift, clica até a última camada para selecionar todas elas juntos. Vou arrastar pro ladinho aqui. E quer ver? Eu vou dar um Ctrl J para duplicar todas as camadas selecionadas e arrastar para o outro lado aqui para fazer o efeitinho de curva. Vou até agora dar um Ctrl G, vou colocar aqui ó 2. Um Ctrl G para colocar tudo dentro de uma pasta. Selecionando novamente, pressionando o Shift, clico na primeira e na última, Ctrl G, vou colocar 1. Para ficar mais organizado aqui o nosso efeito. E ao invés então do curva, o que a gente pode fazer? Ó, por exemplo, com a ferramenta retângulo, pode até deixar um grau de arredondamento dos cantos lá se você desejar, um 5, um 10 já vai ficar bom. Vou criar um tracinho, ó.
Então, de um lado até o outro aqui da fonte que a gente tem lá em cima. E solto, beleza? É um tracinho fino mesmo. Arrastar aqui para baixo logo do curva. E o que eu vou fazer? Eu vou duplicar todo ele novamente. Então eu vou duplicar, sei lá, várias vezes, umas 30 vezes, ó. Então, Ctrl J 30 vezes. 30. Foi. Então, no último, no 30, eu clico e arrasto lá para baixo, onde eu desejo que seja o término. Daí agora, com o 30 selecionado, arrastar para baixo aqui o screw, rolando o screw para baixo, até selecionar o 1, a primeira camada retângulo. Pressionando o Shift, selecionei todos eles juntos. Agora lá na barra de propriedades, com a ferramenta mover selecionada, a gente vai utilizar essa opção aqui para dar uma distribuição de maneira vertical em todos os tracinhos. Veja que ele coloca exatamente no meio todos os nossos tracinhos e ficou com um intervalo bem interessante. Agora a gente vai dar um Ctrl E para unificar novamente em uma camada também. A gente tem os vetores de maneira vetorial, né? Então são todas as formas de uma camada. E agora a gente pode pegar inclusive a máscara de camada da curva aqui, ó. Pressionando o Alt, clica na máscara de camada e arrasta para essa opção das retinhas. Mas antes, bom, eu vou até dar um Ctrl Z. Antes de colocar isso, você pode vir aqui, ó, dar um Ctrl T, efeito de transformação livre. Você vem aqui em distorção e coloca ondas, ó. Você faz o esqueminha das ondas aqui também, se você desejar começar por aqui. Confirma na barra de propriedades e agora sim, duplica a máscara de camada, ó, pressionando o Alt, clica e arrasta. Ó que massa. Você pode fazer a mesma coisa no FX, clica no FX e arrasta para duplicar o degradê. E agora só tiro a camada de baixo, também fica mais o efeito bem interessante. Ó que maneiro. E caso você queira deixar também essa parte de cima mais transparente, você pode vir na máscara de camada, pega o pincel na cor preta. Se você não sabe utilizar a máscara de camada, eu vou deixar aqui, ó, também um videozinho mostrando todos os detalhes da máscara de camada. E caso você queira fazer um curso completão do Photoshop comigo, começando do ponto zero e evoluindo gradativamente, a gente tem um curso lá na loja photoshop.com.br. Além do curso para iniciantes, a gente tem cursos profissionalizantes, por exemplo, para você criar artes para mídias sociais, para você criar montagens e manipulações de imagem no Photoshop, para você realizar tratamentos de fotos profissionais para fotógrafos, ou se você é um fotógrafo, tratar suas próprias imagens. Tem muita coisa maneira, eu te convido a conhecer os cursos da loja Photoshop. Bora evoluir no Photoshop comigo, beleza? Aqui em cima, ó, na máscara de camada, então, na cor preta, você pode vir aqui em cima e dar um leve desfoque também nesse efeito. Aumentar ainda mais o tamanho do ponteiro do pincel. Como que eu faço? Tecla Alt, clica o botão direito do mouse, o de lá, ó, direito, e arrasto para o lado direito para aumentar. Para cima, você veja, se eu fazer a mesma coisa, Alt, clica o botão direito do mouse, arrasto para cima, eu deixo a dureza em 0. Agora até diminuir um pouco o zoom aqui no Alt e rolo o screw para trás, só para eu ter maior campo de visão, eu venho aqui e desfoco lá a parte de cima também. Fica um efeito maneiro, ó. Esse curva eu posso arrastar mais para cima. Então fica um segundo efeito de curva, digamos assim. E fica maneiro também de se utilizar esse efeito gráfico aqui numa tipografia, né, que você esteja fazendo. Seja, como eu falei, para uma paginação aí, para fazer uma diagramação de uma revista, de um jornal, de uma camiseta, de um pôster, de um post para uma rede social. Enfim, fica um efeito bem bonito, que eu aprendi no Illustrator, peguei as técnicas e adaptei no Photoshop aqui para vocês. Da hora? Se você curtiu esse efeito, deixa o like aqui embaixo. E se você quiser fontes, muitas fontes, mais de 10 mil fontes para você utilizar de maneira profissional, sem esquentar a cabeça com direitos autorais, se inscreve aí, tem a sua assinatura na Envato Elements, link aqui embaixo na descrição, patrocinado, vídeo patrocinado por eles. Muito obrigado, Envato, tamo junto. E é isso, galera, cursos na loja photoshop.com.br. Que falou foi o Alisson, eu te espero lá nos cursos e também nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Falou, turma, até a próxima.